Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje dando início à nossa rodada número 24 e o tema hoje desse programa, que é Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal, esse tema será Cannabis de Uso Medicinal em Rounds Médicos. Sejam muito bem-vindos a essa 24ª rodada. Eu sou o Jair Calisto, estou aqui para conduzir essa entrevista. Eu sou farmacêutico, especialista em produção farmacêutica, regulatórios de qualidade. Eu atuo há 3 anos com a cannabis medicinal e possuo aí uma larga experiência no mercado farmacêutico, principalmente na área técnica de produção, qualidade e regulatória. Atualmente eu sou consultor para assuntos de fabricação e qualidade, incluindo projetos de instalação para fabricação e controle de qualidade para os produtos de cannabis medicinal. E também sou palestrante e escritor de livros para a indústria. Esse programa, Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal, é uma iniciativa que surgiu a partir de desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento de doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Hoje, como eu já disse, o assunto é cannabis de uso medicinal em rounds médicos. Para falar sobre esse tema, temos hoje nosso convidado especial, o Dr. Gerson Bonorino, que é formado pela Universidade de Caxias do Sul, em 1993, aprovado no exame de título da Associação Brasileira de Psiquiatria em julho de 1995 e trabalha em clínica privada desde então. Na sequência, apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, que juntos idealizamos esta série após uma frutífera experiência profissional com a planta. A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente, ela é founder e CEO da MJD Fagundes Consultoria Especializada de Saúde. A doutora Maria José atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da Organização Mundial de Saúde, OMS. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Group, respectivamente. Dr. Gerson, muito obrigado por ter aceito compartilhar os seus conhecimentos nessa nossa roda de conversas sobre a cannabis para uso medicinal. Por favor, sinta-se em casa. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, Jair, aqui contigo, com a Maria José, né? Então, estou aqui para responder as perguntas de vocês aí. Trabalho aí desde 97, comecei a abordar o sistema endocannabinoide, né? Comecei a trabalhar com canabinoides sintéticos, na época que dava para importar. E desde então venho aí pesquisando e trabalhando o sistema endocannabinoide, né, na questão de clínica privada, que em Porto Alegre sou conhecido também por trabalhar com neuropsicoimunoendocrinologia e principalmente casos refratários aos tratamentos tradicionais, né? E desde 96, 97 foi que me trouxe aí para abordar o sistema endocannabinoide, né, para essas causas de problemas mentais, metabólicos, endocrinológicos, imunológicos, etc., que não respondem aos tratamentos tradicionais. Então, essa é a minha área de atuação aqui. Eu estou aí para responder para vocês. Muito bom. Doutor Gerson, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite aqui. Nós estávamos, assim, ansiosos para esse momento chegar, né? Mas, finalmente, hoje nós vamos conversar um pouquinho, entender essa grande experiência que o senhor tem, que com certeza vai também auxiliar aí os nossos espectadores, aquelas pessoas que estão sempre nos seguindo para encontrar boas informações. Jair, obrigada mais uma vez, boa noite, e seguimos. Que bom, maravilha. E, bom, o Dr. Gerson está desde 96 trabalhando nesse assunto, né? Então, Dr. Gerson, acho que aproveitando essa sua dica, eu acho que a gente poderia falar aqui sobre a sua carreira e a sua decisão inicial em conhecer a cannabis medicinal, né? Então, acho que o senhor poderia falar um pouco, o senhor já comentou algumas coisas, mas poderia comentar um pouco mais sobre isso, a sua carreira e como o senhor decidiu aí conhecer a cannabis e como o senhor começou a trabalhar com ela como uma nova terapêutica. Na verdade, não é nada muito emocionante assim, né? Eu me formei em 93, no meio do ano, a turma do meio, né? E em 94 entrei na formação psiquiátrica, né? Fiz o primeiro ano lá, já comecei a me destacar, principalmente na questão de farmacologia, biologia molecular, para o tratamento dos transtornos mentais, e principalmente em transtornos mentais orgânicos, né? Que são transtornos mentais decorrentes de outras condições clínicas.
Aí eu fiz a prova da ABP, na época eu podia, não precisava ter terminado a residência médica, né? Eu fiz a prova da Associação Brasileira de Psiquiatria em 1995, passei e fui clinicar, né? Quer dizer, não cheguei a terminar a residência porque já tinha o título, né? Isso até incomodava um pouco eles lá, porque eu já tinha no carimbo, né, o título da ABP. Então, fui para minha clínica privada, né? Comecei a atender e os pacientes começaram a chegar, evidentemente, né? Tanto esses quadros neuropsiquiátricos, pacientes refratários a tratamentos tradicionais. Na época, a gente não tinha todo esse arsenal terapêutico que a gente tem hoje. E realmente tinha aquele grupo de pacientes que na psiquiatria, geralmente é 30% dos pacientes que não respondem aos tratamentos tradicionais. E se tu pegar os pacientes neuropsiquiátricos, né? Os que têm doenças psiquiátricas mais decorrentes de problemas de outras áreas, imunológica, neurológica, endocrinológica, metabólica, etc., né? Então, aí esse índice de refratariedade aumenta muito mais. Então, na época, evidentemente, né, eu já tinha um bom computador, uma boa conexão, e me fui para a internet a pesquisar, li muito sobre várias questões metabólicas, né, principalmente sinalização em um celular, neuronal, imunológica, e acabei me deparando, né, com pesquisas aí com o canabidiol, mas principalmente com a M251, né, que era um canabinoide sintético na época. Aí eu pesquisei bastante sobre ele, consegui importar, né, porque na época não tinha restrição à importação, porque era sintético, não era cannabis medicinal, né, a planta. E comecei a aplicar nos pacientes, né, começando com dose baixa e aumentando, e realmente foi impressionante naquela época, em pleno 1997, começar a ver quadros, né, psiquiátricos refratários de depressão, ansiedade, né, transtorno de controle de impulso, tudo cedendo assim maravilhosamente em pacientes que já tinham usado dezenas, né, de medicações, e inclusive em combinação, né, medicações psiquiátricas lá dos anos 90 pesadas, né. Pra vocês terem uma ideia, o Prozac foi lançado em 82, né, a gente não tinha muito arsenal terapêutico, mas fazia o que podia na época, né. Então, para minha surpresa, quando eu comecei nos primeiros pacientes assim a usar o AM251, fiquei impressionado com a melhora do quadro, principalmente quadros de dor crônica, né, quadros de epilepsia refratária, quadros de síndrome metabólica, quadros de diabetes mellitus, né, a melhora era incrível, assim, muito interessante. E eu continuei, né, usando assim até 2008, quando deu um probleminha aí, porque um laboratório resolveu lançar aquele numa dose muito alta, e aí deu um monte de problema, retiraram do mercado, e como na época não podia importar ainda a cannabis, né, porque eu estava louco para usar já a cannabis medicinal, que era orgânica, né, não era sintética, era um produto da natureza. Então, aí fiquei esperando, né, aguardando até começar a abrir aqui, né, acompanhando a luta daquelas mães com crianças, né, com as filhas com um problema de epilepsia refratária, lutando lá no Congresso, lutando lá no Supremo para liberar, né. Muito interessante essa batalha delas, acho que foi muito pioneiro e tenho muito orgulho de ter acompanhado isso aí, né. E, finalmente, então, quando chegou o canabidiol aqui, né, a gente pôde começar a usar e importar, novamente comecei a usar ele na prática clínica, né, principalmente para os pacientes refratários aos tratamentos convencionais, e com os meus excelentes resultados que eu tinha com sintéticos, né. Então, a gente está agora. Sim, Maria José. Não querendo interromper o senhor, porque a experiência do senhor é muito atrativa, assim, né, porque eu sou há um tempo tão grande, já deve ter passado tudo quanto é tipo de necessidade pelo consultório, apesar da especialidade ser psiquiatria. Uhum. Nesses tratamentos que o senhor relata com tanto sucesso, o senhor teve algum relato de efeitos adversos importantes? Porque aí é o custo-benefício do uso de um medicamento, né, com THC Sim. ou CBD? Uhum. Com a cannabis medicinal, muito poucos, tá? Por quê? Porque eu me resguardo a usar em pacientes refratários aos tratamentos convencionais. Sim. E procuro sempre usar o canabidiol, né, com o full spectrum, com uma dosagem de THC até no máximo 0,2%, o que significa 30 moléculas de canabidiol para uma de THC. E isso aí no sistema endocannabinoide, principalmente nos receptores endocannabinoides, né, que são os principais ali, o CB1 e o CB2, tá? A gente tem uma ação do canabidiol regulando esse receptor para a ação do THC, mas esse corte de segurança é até 0,2%, tá? Como eu começo sempre comecei, até com sintéticos com dose pequena, subindo devagar, eu não tive esse problema. O que acontece quando a gente usa, por exemplo, o full spectrum 0,2%? Alguns pacientes vão ter sonolência, podem ter um pouco de sedação, e isso me diz que é o THC que está fazendo,
tá? Nesse caso, esses pacientes, eles têm uma metabolização lenta do tetraidrocannabinol, que é o princípio narcótico psicotrópico da maconha, né? Então, logo que eu detecto isso, eu já paro o canabidiol full. Isso aí, quando o paciente metaboliza lento, a gente já descobre assim, com 3, 4 gotas de 12 em 12, tá? E aí eu já passo para o canabidiol broad spectrum, tá? Que ele tem todos os canabinoides, tanto quanto o full, só não tem o THC, e tem todos os terpenos, né? Que hoje em dia a gente sabe que os terpenos são canabinoidomiméticos. Já até saiu, né, artigos interessantes aí na Nature a respeito, né, de como é importante esse efeito conjunto de todos os canabinoides e todos os terpenos, né? Quando eu dou a minha aula aí para os alunos, né, tanto no Round Médico quanto no meu grupo do Medicina Eficaz, na minha comunidade, eu sempre abordo isso da importância e explico o mecanismo de ação de cada um deles, como é que funciona na sinalização. Então, Maria José, respondendo a tua pergunta, sim, pego efeitos colaterais, mas dos canabinoides só com THC e metabolizadores lentos, tá? O que é mais comum com o uso do canabidiol, tá? E isso aí, quem trabalha mesmo com canabidiol sério sabe, são os terpenos. Tá? O que são os terpenos? São óleos essenciais. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, eu tenho um screening no início. Tem alergia a cítricos, limão, laranja, tangerina? Tenho. Não posso usar nem o broad nem o full spectrum. Por quê? Porque tem limoneno. Aí o limoneno é o que dá alergia nos cítricos. Então esse óleo essencial tem que sair. Então aí eu não posso usar nem o broad nem o full. Tem que achar combinações para tentar fazer o melhor para o paciente. Tá? Por exemplo, o mirceno tem no alecrim e tem no orégano. Eu sempre pergunto para o paciente se ele tem problema com alecrim, se ele tem problema com orégano, né, de desconforto gastrointestinal de alguma espécie. Então, eu sempre procuro perguntar esses terpenos especificamente para ver se o paciente tem algum tipo de problema para minimizar esse tipo de risco, né? Tanto quanto muitos pacientes eu pergunto se eles já fizeram uso recreativo de maconha na infância, adolescência ou na faculdade. Quando eles me dizem que sim, eu pergunto, tu passou mal, teve algum quadro psiquiátrico, enxergou coisa, ouviu vozes, teve problema sério, assim, de sedação, sonolência excessiva, levou dias para se recuperar? Não tive. Aí eu posso entrar com o full spectrum, porque eu sei que ele não é metabolizador lento, né? É só usar lógica. Se ele me diz que não, que usou e não deu nada, e que inclusive nem ficou chapado, maravilha, eu sei que ele não é um metabolizador lento do THC. Como é que eu minimizo mais ainda isso, se eu não sei se o paciente metaboliza rápido ou lento o THC? Eu não tenho conhecimento e ele nunca usou maconha. Eu peço um teste farmacogenômico para cannabis, tá? Que a Propium tem, que se chama mycannabis.com, e nesse descritivo desse exame vai vir exatamente a metabolização de cada um dos canabinoides, do THC, do CDB, do canabigerol, e aí a segurança praticamente é 100%. Isso falando de uma medicação que é natural, é vegetal. Então, eu te diria que o risco e os efeitos colaterais que a gente experimenta, tendo esses cuidados que eu faço questão de todas as aulas lembrar para os alunos, é praticamente zero, perto das medicações convencionais, que a gente tem muito mais efeito colateral, né? Inclusive com esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina multimodais, ou modernos, como a vortioxetina, por exemplo. Né? Tem muito mais efeito colateral com vortioxetina usando do que com canabidiol. Mas desde que a gente siga esses protocolos que ainda não estão bem normatizados, eu não vejo muito o pessoal falar disso, né? Isso aí eu desenvolvi na minha prática clínica, passei para a ficha clínica e passo para os meus alunos no dia a dia, né, para eles se sentirem seguros aí, tranquilos na prescrição do cannabis. E também para o paciente ver que o colega, né, sabe o que está fazendo e sabe o que está prescrevendo, porque já faz essas perguntas para o paciente e já orienta o paciente, se tiver qualquer tipo desses efeitos colaterais, entrar em contato. Né? Muitos colegas reclamam porque o paciente que tu está entrando com canabidiol é um paciente desesperado, ele já tentou vários tratamentos, várias medicações, né? E quando tu coloca tudo isso para ele, pode ser que tu sinta isso, e ele sente, te liga na hora, isso dá muita segurança e facilita muito o manejo. Né? Então, como qualquer medicação vai ter efeitos colaterais, mas seguindo esses parâmetros é muito mais seguro, né? Tanto, por exemplo, como os próprios tratamentos tradicionais, muitas vezes eu peço exame farmacogenômico para saber qual o remédio ideal para o paciente usar para tratar suas patologias. Né? Então, com um exame desse em mão, a chance de dar errado é praticamente 1%, 0,5%. Né? De não fazer efeito, não de dar efeito colateral. Né? Com um exame desses, assim, tu acha o remédio certo facilmente, geralmente de primeira vez. E com o próprio, né, com esse exame do mycannabis.com, tu pode praticamente zerar riscos aí de efeitos colaterais, né, principalmente com os canabinoides.
E com os terpenos, se é algum terpeno que o paciente, né, nunca teve contato via oral, o lupeno, por exemplo, né, o pineno, que é da pinha, né, que é do eucalipto, né, aí só usando para saber. Né? Mas como eu sempre começo baixinho, geralmente quando começa ali uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, esses terpenos já dão algum desconforto gastrointestinal, já me alerto, né, e já parto para outra estratégia. Tá. Porque já é difícil o paciente chegar ao uso, né? E você acabou de dizer, é a última saída, a última esperança, expectativa para que ele possa melhorar a qualidade de vida ou melhorar das suas condições clínicas. E aí, se não dá certo, é muito frustrante, muito né? E a gente escuta muito paciente, eu vejo muito paciente me procura me dizendo que não deu certo. Eu falei, não, mas a gente tem que encontrar um médico que faz dar certo, porque ela dá certo para todo mundo. Né? O que não dá certo, às vezes, né, é lamentável isso aí, porque eu pego muito no consultório pacientes que já usaram, tá? Só que não usaram produtos de qualidade. Usaram produtos com muito THC, alguns produtos que são feitos aí, então, à base de liminar, tem uma concentração de THC que pode chegar a 2, 3, 4%, que é um absurdo, né? Estou falando em 0,2%, eu fico todo cuidadoso. Né? Tu tem produtos já à venda na farmácia que dizem no rótulo uma coisa, mas quando tu vai ler nas entrelinhas não é aquilo. Né? Então não dá para contar com aquela resposta terapêutica, por exemplo, canabidiol vai estar numa dose menor do que está alertando na caixa. Né? Então também para minimizar o risco, tu tem que ter produtos de alta qualidade e os laboratórios de produtos de alta qualidade te entregam a ficha técnica. Tá? Vai ter exatamente a concentração de cada canabinoide, de cada terpeno por ml e por gota. Né? E vai vir ali com todos os dados para te fazer os cálculos necessários, né, para adaptar a posologia para o teu paciente. Né? Então, seguindo esses critérios aí, o risco praticamente é zero. E os pacientes que não respondem, às vezes, ao canabidiol, né, mesmo quando tem um problema que seria para o canabidiol, muitas vezes é necessário aumentar a dose de THC. Eu pego esses pacientes com oncológicos ou com dores crônicas que já estão assim há 20, 30 anos de evolução sem melhora. Aí a chance de resposta diminui e nesses casos, às vezes, tu tem que conversar com o paciente que tu vai precisar usar uma dose alta de THC e muitas vezes eles não concordam, né? Até porque o THC ele tem um custo bem maior, né? Quando a gente importa ele puro. Então, eu te diria assim que a frustração maior dos pacientes, às vezes, eles não ter recurso para bancar um tratamento com a cannabis ou um outro canabinoide associado para aumentar a potência do full espectro, né? Essa seria a maior frustração. Mas quando vem a melhora, que a gente pega, porque quando a gente usa em pacientes refratários aos tratamentos convencionais, certamente o sistema endocannabinoide vai estar envolvido. Mas, doutor, o senhor está falando tudo isso porque o senhor tem uma larga experiência, né? Então, o senhor conhece no íntimo aí desde 97, então é uma experiência, uma das maiores aí que a gente sabe, né? Da prescrição. Então, o senhor conhece detalhes, mas eu acho que nem todos os prescritores, né? Não estou julgando ninguém, nem todos têm essa profundidade do conhecimento técnico do produto em si, né? Para falar aí da questão, até entrar no terpeno específico, como glicereno, limoneno e tudo mais. Então, isso mostra que é preciso aí um aprendizado bastante grande aí das pessoas que estão envolvidas e não achar que é uma coisa muito simples de prescrever, mas que tem que ter... E de produzir também, né? Exato. A qualidade. O que você está falando é verdade. A gente vê muito quando os colegas dizem assim, não tem evidência científica. Diz, olha, não tem evidência científica em artigo mastigadinho, com tabelinha para usar, etc. Mas o que tu tem, assim, se tu pega canabidiol e o sistema endocannabinoide, tu abre mais ou menos uns 200 mil artigos na internet, né? Claro que eu sempre pego só artigos de 5 anos para cá, eu nunca pego artigo antigo, esqueço eles. Porque a tecnologia de pesquisa mudou, né? Por exemplo, antigamente se usava muito cobaia, hoje em dia tu usa organoides, que são mini-órgãos de células feitas de órgãos humanos, né? Para testar as medicações. Então mudou muito e está muito mais fidedigno, né? Então, se tu colocar assim, não coloca sistema endocannabinoide, canabidiol, coloca alterações no gene CNR1, que é o gene que codifica o receptor canabinoide tipo 1, vai vir também um monte de artigo que não vai falar que é sistema endocannabinoide nem que é receptor canabinoide. Vai falar que é o gene CNR1, que é o gene que codifica o receptor canabinoide, que vai dar alterações no sistema endocannabinoide. Né? Então, aí são mais também 100 e tantos mil artigos. Então, tem toneladas de artigo, né? E agora, realmente, para quem quer uma coisa mais mastigada, já começou a sair do ano
passado para cá, algumas vezes eu posto ali no Instagram e sempre passo ali para a minha comunidade esses artigos mais de ponta, né, já falando do uso do full spectrum como sendo melhor, né, da potência do efeito entourage junto com os terpenos, né, de uso já em pacientes. A JAMA já fez um artigo mostrando a melhora da qualidade de vida em pacientes, né, refratários a tratamentos convencionais. Então já estão esses artigos saindo, só que são artigos recentes, né, é coisa mais nova assim. Mas a parte do embasamento, farmacocinética, farmacodinâmica, né, como é que funciona o receptor, a sinalização intracelular, isso aí em revistas de alto impacto, como a Molecular e a Cell, né, tem de monte, tem bastante, assim, para dar esse embasamento. Como eu sou um leitor meio compulsivo de artigos, né, então aí para mim fica um pouco mais fácil, né, mas eu sempre estou ligado nisso aí, tudo que vem de novo eu coloco na comunidade, por isso que eu insisto, né, esses detalhes todos que tu falou, assim, que eu sei, eu bato muito isso aí na aula da comunidade, né, nesses rounds médicos que a gente tem feito, esses encontros aí que a Verdican e a ED proporcionam, e para os meus alunos na nossa comunidade de Medicina Eficaz, todos os discussão de caso eu estou frisando esses pequenos detalhes, e é muito legal porque o pessoal está introjectando e memorizando, né, às vezes até me surpreendem, assim, então tem esse lado bom, né, tu poder passar esse conhecimento aí, né, que não é fácil, porque a gente não tem sistema do canabinoide na faculdade, não tem na residência, né? E se tu começam falando assim para o pessoal que eles já tiveram alguma parte disso na bioquímica lá no primeiro ano da medicina, que a bioquímica, né? Eu me lembro dos colegas chorando de ter que decorar aquelas cadeias de proteína. É, né? Triste. Aquilo é triste. Mas de certa forma já se passou um pouco por ali no passado, faz parte do currículo médico, né? E aí tu tem que lembrar essa parte aí das lipoproteínas, né, que fazem parte do sistema do canabinoide, que são os derivados do ômega 3, do ômega 6. Do ômega 6, o mais famoso é o ácido araquidônico, né, que vai interferir nos ciclos da ciclooxigenase, na inflamação, na coagulação, né, em várias situações de vários órgãos, né. Então... Doutor, gente, tem uma pergunta para o senhor aqui fora do script. Uhum. Vários estudos demonstram que a semente da cannabis não tem nenhuma propriedade, ela é puramente semente até um certo tamanho depois, né, de estar já plantada e tal. A Anvisa olha a semente como cannabis, né? Ela não restringe, ela inclui a semente cannabis dentro de uma perspectiva que, em tese, estaria fora. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso, tento buscar artigos sobre isso. Você tem alguma coisa sobre isso, doutor Gerson? Olha, eu acho que isso eu não sou especialista em botânica, mas acho que é uma questão estratégica, né? Porque a semente da cannabis vai virar uma planta de cannabis, né? Então, lá nela tu vai ter todos os brotos, né? Tu vai ter toda a germinação. Então, por exemplo, aquela plantinha pequena, quando crescer, ela vai ter canabigerol ácido. Do canabigerol ácido vai sair o canabigerol e do canabigerol vão sair todos os canabinoides. Né? Então, a semente eu acho que é uma questão até meio estratégica e meio política, né? Embora, né, eu já tenha visto aí em cardápios aí gourmet semente de papoula torradinha no pão ou na salada. Né? Tem de cannabis também por aí na cidade. Tem, mas estaria fora da lei, né? Pois é, mas eu fico aqui pensando, se ela não tem o princípio ativo, porque ela precisa de um passo seguinte, por que ela teria que ser controlada também pela mesma regulamentação? Isso aí nós nerds não entendemos, né? Porque tu vai botar lógica em regulamentação e no sistema legal, aí a lógica pira, né? Não tem como, vai ficar que nem o computador aquele do 2001, Odisseia no Espaço, né? Que ele pirou porque tinha que se adaptar à política e ele só trabalhava com lógica, né? Então, para nós, realmente, tem coisas que tu olha assim, não tem cabimento, né? Por exemplo, um monte de regulamentação para produtos de alta qualidade, com ficha técnica, né? Análise espectrofotométrica de todos os canabinoides e terpenos ali, e o pessoal enche a mala ali no Uruguai, passa na fronteira e sai vendendo aqui, né? No Paraguai também, quer dizer, não tem lógica nenhuma, né? Eu acho que essa questão aí da qualidade, eu percebi que realmente tem umas diferenças e tem algumas coisas que são controversas aí, né? Então, eu acho que passa por aí a questão da eficácia dos tratamentos, né? É o que eu falo para todos os colegas, quer te sentir seguro para receitar, pede para o representante que está te visitando, ou que manda e-mail ali te oferecendo os produtos de cannabis para a prática médica, diz para eles mandar a ficha técnica do produto. Sim. Se tu não tem ficha técnica do produto, não receita.
né? É a mesma coisa que o cara me chegar com antidepressivo com uma bulazinha desse tamanho. Você sabe como é bula de antidepressivo, tu abre e fica que nem Estadão de São Paulo, né? É enorme. Então tem que ter ficha técnica do produto, né? Isso aí que eu sempre falo para todos. Doutor, e nas suas aulas, o senhor falou aí um pouco rapidamente, mas eu não consegui prestar atenção direito. Então, que disciplina? O senhor obviamente deve ensinar o SEC lá, os alunos, que disciplinas que o senhor foca? Porque não dá para dar o contexto inteiro da cannabis nas aulas, né? Não, na comunidade a gente tem as aulas gravadas, que tem todo o conteúdo, tá? E aí, quando a pessoa assina, pode ir assistindo, e todas as quintas-feiras a comunidade se reúne, né, das 8 às 10, para discutir casos clínicos e tirar dúvidas. Muitas vezes o pessoal não tem caso clínico, então aí eu pego uns slides e a gente revisa conceitos básicos, né, os formadores do sistema do canabinoide, os receptores, né, porque a ação heterodimérica nos outros receptores, porque o receptor canabinoide, ele regula todos os receptores em volta, né, e não só em volta, como dentro da célula. Metade dos receptores canabinoide está dentro da célula, não só na membrana celular. Ele regula todas as funções, é o sistema regulatório onipresente em todas as células do corpo, né? Então, isso aí toda quinta-feira a gente vê. Então, o pessoal assiste a aula teórica, né, que agora eu estou refazendo alguma delas, e mais atualizadas, evidentemente, e toda quinta ali que acontece a mágica dos casos clínicos, para a gente discutir, né? A gente vê os exames do paciente, discute a base a questão metabólica, imunológica, endocrinológica, interações medicamentosas, né? Porque o paciente de cannabis, né, isso aí eu sempre falo, eu vou tratar a epilepsia refratária com cannabis. O paciente com epilepsia refratária não vai chegar sem tomar nada, né? Ele vai estar tomando 3 anticonvulsivos, 4, né? Principalmente se é uma criança. E aí o que tu vai fazer? Tu vai usar uma cannabis que tu não sabe quanto tem de THC, quanto tem de canabidiol, quanto tem de canabidiol. Não tem como, né? Nesses casos, tu precisa de uma ficha técnica bem descrita, né? E isso aí poucos laboratórios, muito poucos, né? Dos que eu receito hoje, praticamente 3, te fornecem para te fazer uma análise, calcular as doses que tu precisa para poder fazer toda a transição medicamentosa, né? Então, tudo isso aí a gente vê nas aulas ali, quando o paciente está usando polimedicados, né? Paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, às vezes o paciente está usando 7, 8 comprimidos. Então, quando tu vai entrar com canabidiol, por exemplo, digamos que seja para uma dor crônica refratária, né? Eu tenho que alertar os colegas que vai existir sinergismo de ação, interações medicamentosas, né? Então, é toda uma trilha que tem que ser explicada aí para os colegas para fazer. E, realmente, eu acho que curso que nem o meu não tem para ver toda essa parte, né? E eu tenho experiência de sobra porque eu sou psiquiatra, né? Passei na prova da BP, mas nunca abandonei a medicina interna, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que não são psiquiátricos, né? Eu faço a parte de medicina interna. E há interesse dessas pessoas, desses profissionais com os quais o senhor faz esse trabalho, interesse em pesquisa com a cannabis? Pesquisa que só quer aprender mesmo, ou eles querem derivar também para pesquisa com a cannabis? Olha, é um curso voltado basicamente para prescrição, para colegas médicos que querem aprender sobre canabidiol e prescrever. Então, tanto faz se eles são da iniciativa privada ou do Estado. Tem colegas ali, né? Tem colegas que trabalham com a rede pública, né? Então, eles estão ali aprendendo também, né? Claro, vai ter as dificuldades inerentes, né, à rede pública, né? Mas o pessoal está para aprender e para sair prescrevendo. Entendi. Claro que existe a questão, né, por exemplo, tu começar a postar no Instagram que tu receita cannabis e fala sobre cannabis, é óbvio que o establishment médico aí vai te boicotar um pouco, né? Os caras param de te mandar paciente, né? Descanteiam, assim, né? Já fica mais de canto e tal, mas sem problema, né? Porque o meu objetivo, né? Como eu não sou do meio acadêmico e nunca fui, e às vezes que fui não achei muito legal a sistemática, né? Então, o meu objetivo é resolver o problema do paciente, é deixar ele bem, né? Deixar ele bem com a família, remitir os sintomas, né? Então, a gente tem que focar nisso, né? Pacientes refratários a tratamentos convencionais que têm disfunção do sistema do canabinoide, seja ele genético ou adquirido, né, por outra situação, e a partir daí tratar o problema dele e tirar ele da situação que está causando sofrimento, né? A alegria de tu ver um paciente que sofre há 10 anos de dor crônica, né, e estava praticamente se aposentando por invalidez com menos de 40 anos, nossa, e essa pessoa voltar a fazer ginástica, andar pela rua, né, voltar a trabalhar, voltar a produzir,
né? Isso aí não tem preço, né? É muito legal. E não é um que outro, né? São vários. Ô, doutor, para TDAH, se eu tenho pacientes TDAH com bons resultados, esses refratários e tudo? Sim, os refratários, TDAH refratários. Né? Só lembrar o seguinte, né? A lisdexanfetamina e o metilfenidato, essas anfetaminas, para mim, são medicações pré-históricas, tá? Para TDAH, eu uso a modafinila e a tomoxetina, que agora estão lançando no Brasil no fim do mês, né? Lá nos Estados Unidos, a Lilly lançou aqui, se chama Strattera, né, que é uma medicação noradrenérgica e dopaminérgica. Então, eu uso essas que a gente chama de drogas limpas, né? Por quê? Porque praticamente não tem efeito colateral. Então, o paciente que já vem refratário de tudo isso aí, para o TDAH é muito interessante, porque eu já vou saber que não vai ser aquelas vias de neurotransmissão que eu vou interferir com a modafinila, lisdexanfetamina, metilfenidato. Vai ser as vias que regulam a dopamina do sistema endocannabinoide, tá? Que são outras vias. N-aracnoildopamina, N-oleoildopamina, né? Então, são outras vias de transporte e transmissão noradrenérgica e regulação, né, de neurotransmissores aí que funcionam muito bem. E aí, nesses casos, realmente, né, a gente tem uma melhora. Porque se tu pega, por exemplo, canabidiol para um paciente que nunca usou nada e está com TDAH, a chance de não dar certo, evidentemente, é maior. Né? Entendi. Mas tem bastante TDAH, autismo também, incrível, tem muito. Sim. Porque os pais de paciente autista, eles já sabem, né? A maioria deles já sabe que o canabidiol é a melhor opção. É interessante. É interessante esse relato, né? Os pais estão mais à frente, porque, obviamente, já buscaram uma série de soluções, não encontraram e acabaram... Eu tenho pacientes autistas que foram convidados a se retirarem de grupos de tratamento em hospitais públicos aqui, de peso, assim, de renome, só que os pais tiraram, né, porque o que aconteceu? Chegou lá com o filho lá no hospital, lá no setor tal, mas o que aconteceu? Ele tá normal, tá tri bem, ele disse, tá usando canabidiol. Não pode. Não podemos aceitar mais um grupo. Então, aí o que os pais dizem? Olha, meu filho tá bem, tchau, né? E outra coisa que acontece também ainda, doutor, porque o Brasil é imenso, né, a gente fica pensando numa perspectiva de centros maiores, mas o que acontece é que, às vezes, o paciente começa a usar a cannabis, tem um bom resultado, principalmente de autismo, aí eu tenho alguns aí do meu ciclo de amizade, e, por exemplo, se esse paciente se descompensa, a primeira coisa que o médico que atende faz é tirar a cannabis. Exato. É impressionante, e entrar com aquelas drogas que a pessoa não vive, né, ela tem tanta reação adversa... que ela não consegue, normalmente são crianças também, né, que não conseguem, então, ter minimamente nenhuma qualidade de vida. Né? Às vezes tu pega crianças com dose de antipsicótico de adulto que não tem resposta nenhuma, né, nenhuma. Se tivesse, tomou um aripiprazol, ficou bem de tudo, beleza, né. Outra coisa que eu sempre lembro, o autista, ele não tem que estar tomando antipsicótico só por ser autista, ele tem que usar se tem problema. Com certeza. Porque às vezes eu pego paciente, esses dias eu peguei um paciente autista, estava tomando risperidona e lítio, eu perguntei para ela, qual é o... Não tem nada, ele é carinhoso, interage e tal. Aí eu avaliei o autismo, mas tá tomando para que isso aí, né? Tirei esse remédio, tá muito bem, né? Então, para que tá medicando? Só porque é autista não precisa medicar, né? Não precisa dar Depakote, ácido próico, lítio, risperidona. Não precisa, só se tem problema, né? Doutor Gerson, você quer falar alguma coisa, Maria José? Não. Isso aí que a Maria José falou é muito interessante, Maria José, e acontece, por incrível que pareça, com endócrino, com reumato, tá? Com cardiologista, porque o que acontece, por exemplo? O paciente começa a usar o canabidiol, o sistema endocannabinoide dele começa a regular. Aí o que acontece? A pressão que estava ali compensada com a medicação hipertensiva baixa. E aí o que tem que fazer? Tirar o canabidiol? Não, tem que tirar a medicação alopática. Glicose baixou, tá meio baixa demais, tá dando uma hipoglicemia. O que tem que fazer? Tem que baixar o remédio da diabetes, tem que baixar a insulina, a metformina, tá? Bom senso, né? Porque se eu estou regulando o sistema endocannabinoide dele, né, a outra medicação estava fazendo o quê? Só estava controlando a glicose. A minha não, a minha está corrigindo todo o metabolismo. Eu acho que a dificuldade está nisso, né? Nessa
confiança num sistema que não foi tão bem estudado e que, portanto, parece que ele não existe, que ele, sei lá, que isso é meio fantasia aí de quem acredita e etc. Exato. E a gente sabe que não é verdade. Não. Mas o que acontece? Aquele paciente que eu te falei que não melhorava, que estava há 10 anos com dor crônica, que estava incapacitado, os familiares conhecem, os vizinhos conhecem, o cara ali do mercadinho conhece. Quando eles veem o cara indo lá, saindo cheio de pacote, correndo, caminhando, fazendo isso e aquele outro, chama a atenção de todo mundo. O que aconteceu com esse cara? Ele está usando canabidiol. Então é muito difícil tu conter essa realidade, né? Dá para te fechar, não quero, blá, 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 sou contra. Dá para fazer, não vai pegar bem no futuro, né? Dr. Gerson, vendo essa sua experiência toda, esses resultados todos aí, e já que o SEC não é ensinado, tem alguma outra faculdade aqui, São Caetano, se não me engano, Santo André, que está começando a propor, né, ensinar o SEC para os profissionais que vão se formar. Eu vejo que isso aí também abre, a partir do momento que você começa a se conhecer mais o sistema endocannabinoide, que precisa, né, ser mais desvendado ainda. Sim, com certeza. Né? Acho que abre campo com a prática que vem se falando, que é a prática da medicina integrativa, né? Olha, eu tenho alunos da integrativa, eu não sou integrativo, eu sou um alopata, eu uso fármacos tradicionais para tratamentos tradicionais, tá? E uso o canabidiol como fármaco, tá? Então, a parte integrativa, tudo bem, sem problema, né? Tem seu espaço, tenho alunos que trabalham com isso, né? Só que a questão é o canabidiol, a farmacodinâmica do canabidiol, que é complexa, a farmacocinética do canabidiol e todas essas interações em todas as nosologias clínicas, tá? Mas eu sou um alopata, eu não sou integrativo. Então, muito paciente... A cannabis me lembra mais uma medicina personalizada, né? Bem individualizada, como a que eu sempre fiz. Né? Muitas vezes os pacientes me perguntam, né? Eu estou com dor crônica, ouvi falar da cannabis, tá, mas o que tu usou para dor crônica? Não, só analgésico. A gente fala, tu não usou pregabalina, gabapentina, não tentou antidepressivos duais com ação na noradrenalina, que tem um potencial muito bom para analgesia. Né? Então, a chance de eu usar o canabidiol não dar certo é a mesma de eu usar um desses remédios não dar certo. Né? Então, tem que usar a lógica da exclusão. Então, muitas vezes ali tu vai dar uma pregabalina no paciente passador. Tu dá uma duloxetina, né, um antidepressivo dual muito bom para dor crônica, melhora a dor, para que vai usar canabidiol? Né? Então, a minha abordagem é mais sistemática, assim, mais médico, clínica mesmo. Né? Muita gente entra no curso pensando que eu vou ter uma abordagem, sei lá, meio, né, integrativa, meio sei lá o quê. Não, é farmacocinética, farmacodinâmica, interações medicamentosas, né, indicações de uso, né, e patologias que demonstram que são disfunções do sistema endocannabinoide. Né? Até eu fiz uma listinha dos itens ali para eles, né, fazerem um checklist. Quando o paciente fecha ali de 10, fecha umas 3, praticamente certo que é disfunção do sistema endocannabinoide. E eles estão obtendo resultados tão bons quanto os que o senhor obtém também? Claro. Sim, então, tanto que todas as quintas estão lá, né? Inclusive nas terças, que de vez em quando a gente faz essa reunião, que é a Vertical EAD Plus aí, né, eles assistem lá de novo também, estão lá para pegar mais informação. E é muito legal, porque e eu também dou consultoria pelo WhatsApp para minha comunidade. Quando eles têm alguma dúvida ali, algumas situações, já me mandam, né, a gente já discute o caso, já vejo a estratégia ali, né, para já sair a melhor. Né, e todos eles notam isso. Tá? Todos notam. A limitação maior, infelizmente, atualmente, que a gente vê mesmo é o custo, né, porque tem pacientes que metabolizam super rápido o canabidiol, e aí tu tem que usar doses que realmente aí o custo do tratamento começa a subir para R$1.500, R$2.000, R$3.000 por dia. Tá? Então, quando a gente fala em pesquisa com canabidiol, né, fica um pouco complicado. Pode existir, eu acho que o pessoal na área acadêmica, aí cedo ou tarde, vai ter que fazer, né, mas alguns poucos que eu já vi, eles pegam canabidiol, por exemplo, e dão para um grupo de paciente epilético, no outro dão carbamazepina, quer dizer, eles estão comparando medicações diferentes com sítios de ações diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu quero usar carbamazepina, eu tenho que comparar com a oxcarbazepina, né, ou com outro antidepressivo que pegue os sítios, né, de ação dele, não outro que tem um sítio de ação totalmente diferente. Né? Então, vai ter que também ser normatizado isso aí. O bom é que nos estudos novos que está vindo realmente, estão usando para pacientes refratários aos tratamentos convencionais, e a melhora aí é fora de série, né? Não tem frustração aí receitando canabidiol. Entendi. Dr. Gerson, na sua análise, assim,
quais são as principais necessidades técnicas ou informativas que os produtos ainda necessitam, né? Aí a gente vai também olhar um cenário social, né, aqui de preconceito e tudo. É como o senhor disse, né, a criança não é mais tratada num grupo porque está usando cannabis. Isso é obrigatório, né? Isso é totalmente até ilegal no país. Então, assim, dentro dessa questão um pouco mais ampla, né, da utilização da cannabis, falta, assim, porque a gente tem vários entraves em relação à informação para público leigo, né? Ela só pode ser focada realmente para público prescritor. Mas como que o senhor vê esse cenário atual? Olha, para público leigo, por exemplo, tem ali no Instagram, no Facebook, né? Eu falo para o público médico, mas tento colocar, né, basicamente assim, para o entendimento do público leigo também, tá? Eu te diria que, às vezes, até me impressiona o público leigo mais que o médico. Tá? Porque eu cansei de dar canabidiol para crianças com epilepsia, pacientes oncológicos, os colegas não gostarem, mas a equipe de enfermagem ir lá e dizer, isso aí mesmo, vai funcionar, vai ficar bem, né? Então, tu vê, às vezes, as pessoas mais simples tendo mais conhecimento, né? Porque, geralmente, essas pessoas, pelo menos as que chegam no consultório, não trabalho com pesquisa de campo, né, eles já chegam refratários aos tratamentos tradicionais, eles já saem nessa procura do que usar, né? E aí eles já chegam entendendo canabidiol, sabendo sobre canabidiol, né? E muitas vezes eles perguntam, e eles vêm para mim, falei lá com o meu médico, meu neuro, eles disseram, isso aí não tem comprovação, não funciona, é fantasia, né? Então eu vejo mais uma rigidez aí da parte médica, da classe médica, assim. Do público em geral é bem mais tranquilo, tá? E de profissionais da saúde que dão suporte para o paciente, para a família, que é mais o auxiliar de enfermagem, enfermeiro, né? Que estão mais ali na linha de frente, ali no dia a dia, o médico passa uma vez no quarto, né? O enfermeiro auxiliar passam várias. Esses aí não, esses aí são super fãs, assim, de uso de canabidiol. Né? E a gente escuta aí muito aí dos pacientes falando, né? O paciente está em tratamento oncológico, os pacientes que estão aí, né, hospitalizados por outras situações. Né? Até porque os enfermeiros vêm, né? Fazer uma quimio, uma radioterapia no paciente que está usando canabidiol é outra resposta. Né? O paciente se alimenta, não tem náusea, não tem fome. Instagram aí, doutor Gerson. Fala qual é esse Instagram aí, doutor Gerson. Meu Instagram é Dr. Gerson Bonorino. Dr. Gerson Bonorino. Ah, legal. Então tem vários vídeos. Vamos divulgar aí. É legal ali, eu falo um monte de coisa, um monte de paciente vem a mim por causa desses vídeos, né? Porque eles vêm, se identificam. Né, eu só estou falando coisa extremamente certa, né? Sempre faço questão de frisar, né, da refratariedade aos tratamentos convencionais. Porque isso aí não é uma convenção para limitar a cannabis medicinal. Isso é a lógica, né? Se o paciente não tem disfunção no sistema endocannabinoide, eu não tenho por que abordar o sistema endocannabinoide. Né? Eu vou abordar o sistema. Né? Então, se eu tenho paciente com problema metabólico lá, ele fica bem com a dapaglifosina associada, né, com uma insulina de mensal ou semanal com uma gliargina, e tá bem, né? Não tem por que estar usando o canabidiol. Então, o canabidiol, ele tem essa questão, tu entendendo a farmacodinâmica de como é que ele mexe no metabolismo das lipoproteínas, energético, celular, na síntese de proteínas, né? Porque hoje em dia a gente sabe que todas as doenças vêm de proteínas mal formadas, e o canabidiol ajuda a dobrar melhor as proteínas, a formar melhor as proteínas. Né? Então, entendendo bem isso, fica muito tranquilo de receitar, só se bate ainda nesse tipo de resistência que é natural. Né? Muito colega provavelmente deve ter ido lá olhar sobre o sistema endocannabinoide, viu que aquilo ali era bem extenso, né? Era se tu pegasse o capítulo de farmacologia, o Goodman, que é a nossa bíblia aí da farmacologia, que é um livrão de 5 quilos, e colocasse ali uma parte de canabinoide, ia ser mais um baita capítulo, né? Vai de 5 quilos para 6. Né? E certamente, outra coisa que eu noto também é que tu não tem tempo na graduação médica para ensinar isso, a não ser que tu aumente o tempo. De 6 anos de formação para 7, por exemplo. Né? E que se dê isso também nas residências, né? Também teria que ter, né, de um nível mais aprofundado, porque, por exemplo, quando tu está falando de sinalização intracelular, mTOR, janusproteinoquinase, as ERK, as STATs, as MAPK, né? Que isso aí todos vão ter funções importantes ali dentro da célula, né? Inclusive na transcrição do DNA para fazer o RNA mensageiro e formar proteínas específicas.
aí já é um nível mais para além da graduação, né? Já é um nível para pessoal da residência, mestrado, doutorado. Talvez uma especialização de um ano após a formatura. Especialização de um ano, uma pós-graduação específica, como a gente está gravando lá no EAD Plus, né? Para aprofundar num nível de quem está, né, a fim de investir, pagar e estudar sobre isso. Eu acho que esse conhecimento também até para as empresas aí, né, para as indústrias que estão produzindo, viu? Porque eu acho que esse conhecimento que o senhor tem, ele é bem, pelo que o senhor está falando aqui, né, a parte de capital é bem superior ao que a gente vê aí de algumas empresas. Logo que tem conhecimento, né? Tem conhecimento. Mas eu comecei a postar no Instagram, um monte de empresa queria, né, me contratar e tal, mas eu sempre fiquei na minha aí. Mas dou consultoria, né, sou diretor técnico aí da Verdicã, dou esse apoio aí para essa empresa, que tem produto de qualidade muito boa, meu favorito, inclusive, atualmente, né, para atingir os objetivos terapêuticos necessários dentro da prática médica ética, né. Exatamente. Isso aí facilita muito, né, porque aí te dá credibilidade, né, quando, por exemplo, eu estou preenchendo, às vezes o paciente precisa judicializar, né, crianças principalmente, né, precisam que a justiça dê, né, então tu fornecer esse conhecimento também para o judiciário, para o juiz que está julgando o caso, é muito importante, porque os peritos dele não entendem disso, né. Então, ontem mesmo eu mandei para um caso judicializando, mandei 20 artigos, né, que me pediram artigos sobre autismo infantil e transtorno, né, no TEA, autismo, transtorno de espectro autista, mandei a bagatela de 20 artigos top aí dos últimos 3 anos, né. Claro, poderia mandar 120, 180, mas aí haja, né? É óbvio que ninguém vai ver. Mas ainda vai ter que encontrar um perito que traduza, né, doutor? Para eles, tecnicamente, porque os artigos são técnicos, né? Sim, exatamente. É muito difícil. Mas caso... Porque o que o juiz está pensando? O perito dele não entende, então eu quero ver se tem produção científica. Né? Vai ter produção científica ali. Se ele pegar a inteligência artificial ali, ele pode traduzir os enredos. E assim, ó, revista da JAMA, da Lancet, da rede Nature, né? A Nature tem a Molecular Psychiatry, tem a Neuropsychopharmacology, tem uma das melhores revistas de biologia molecular, a Molecular Science, né? E todos ali têm N artigos sobre isso, né? Então, só mando, assim, uns 20 artigos de revista de alto impacto. De altíssimo impacto, inquestionável. Já para deixar claro, assim, olha, tem todo aqui embasamento. Isso aí é uma coisa que eu estava falando esses dias com o juiz, né? Alguém, uma hora ou outra, vai ter que conversar com o pessoal do judiciário, né? Porque eles não têm a mínima noção quando eles estão julgando, né? Eles perguntam, por que não dá para ser o que tem na farmácia? Né? Tem que responder, né? Tem que pisar em alguns calos. O da farmácia diz que é uma coisa e não tem, né? Ou é só isolado, só canabidiol isolado, que é limitado, né? A gente só usa para paciente que tem problema com terpeno, THC, né? Então, tu tem que dar uma explicação. O judiciário tem um sistema, né, onde ele é alimentado para poder justamente facilitar as decisões, né? O CNJ tem um trabalho bastante interessante para oferecer isso, e até esse é um trabalho que está já há um tempo em parceria com o Ministério da Saúde, né? E os peritos, aí tem profissionais médicos e tal, mas assim, até a gente chegar em tudo que a população demanda, porque a demanda é para hoje, né? Não dá para esperar fazer um banco de dados, é bem complexo, então vai realmente precisar muito da ajuda aí dos profissionais que estão envolvidos, médicos, né, que estão envolvidos de maneira séria com esse assunto, para subsidiar, assim, com informações técnicas, né, para que ele possa fazer uma boa decisão, né? Porque acaba que a decisão às vezes esbarra também na questão do custo, né? Porque é um problema, mas a Constituição ao mesmo tempo garante sem fazer a discussão prévia do custo. Então esse também é um assunto que assim, o país ainda não conseguiu lidar com isso, né? Com a judicialização da saúde, da educação e com tudo que está aí, porque o cidadão conheceu um caminho aí que garante a ele o cumprimento, né, do dever do Estado para a sua necessidade daquele momento. Sim, com Mas certeza. existe esse sistema, né, do CNJ, e esse sistema do juiz, onde eles têm ali um apoio. Mas, veja, se é complexo para um rol de doenças que são judicializadas, né, imagina quando a gente vai falar de cannabis aí nesse mesmo sistema. Eu não acredito que tem alguma coisa lá para ajudar os juízes mesmo já pronta, assim, para eles olharem, né? Que é bastante interessante. Os juízes lá, aqui no Sul, eles pedem muita coisa, eles mandam quesitos, pedem embasamento, e tal.
Lá, por exemplo, quando eu receito para Norte, Nordeste, é uma tranquilidade. Muito mais fácil. Aí no Sul, a coordenação do CNJ aí é muito atuante, né? Atua bastante aí com o Estado, justamente para poder garantir aí o acesso, né, a um número maior de pessoas e tal. Faz um trabalho bastante interessante. Eu já estive aí numa reunião com eles, é bastante interessante. Mas, no fim do dia, o que o gestor e o que tem que se olhar é para, pelo menos é o que dizem, né, para o número de pessoas que, no fim do dia, serão atendidas. A gente sabe que, né, muitos produtos acabam levando quase o orçamento daquele local, né? O que com a cannabis também seria diferente. A cannabis, interessante essa reflexão. Quando o governo faz contratos, provavelmente eles devem ter condições especiais, conseguir por um custo menor, né? Porque o canabidiol não é que nem um anticorpo monoclonal aí que custa 5, 10, 50 mil por mês, né? É uma medicação, por enquanto, ainda um pouquinho cara, né? Mas é aquela coisa que eu falei, tem coisa barata aí, mas que não tem qualidade, não tem ficha técnica, né? Eu também não posso expor o paciente a usar, né, principalmente com doença refratária e séria, a usar um produto qualquer. Certo. Então a gente tem que esclarecer bastante isso, né? Inclusive em nível de juízo. Espero que eles tenham quem possa ler tudo que eu escrevo, os artigos que eu mando lá. A minha parte eu faço, né? Nós entrevistamos uma advogada, na última entrevista, né, Jair, ela falando que, assim, ela estava falando sobre acesso, garantia de acesso no público e privado, né, como que esse mecanismo ocorre. E ela estava relatando que no privado, os planos de saúde já perceberam que a judicialização os ajuda a reduzir custo da cannabis. Porque esse paciente fica mais estável, esse paciente utiliza menos, né, o plano, porque ele está numa condição de saúde melhor, mas no sistema público isso ainda é diferente, né, isso continua ali, a ação vai guerreando, né, vai ali para o enfrentamento. No plano não, o plano não pode entregar, mas ao mesmo tempo que judicializa, o percurso da ação é mais rápido e mais favorável ao paciente. O que não é muito justo, né? Eu acho que os juízes que dão ganho para o paciente que tem convênio, o juiz tem que ir para cima do convênio depois, né? Sim. Porque vários pacientes com doença refratária chegam com uma pilha de exames, e não são exames baratos, né? Claro, eu trabalho com clínica privada, mas chega paciente com arteriografia, PET scan, ressonâncias várias, né? Porque não acham a causa, aí vai lá, faz todo ano ressonância com espectroscopia, né, cintilografia miocárdica, cintilografia de corpo inteiro, cintilografia de tudo, né? Então, exames caros, se tu vai somar aquilo ali tudo, outro dia eu estava me dando trabalho de somar, acho que mais de 12 mil reais em exame que aquele cara me botou na mesa ali, né? Então, 12 mil reais tu compra canabidiol bom, de alta qualidade, por muito tempo. Né? Então, se o paciente consegue do Estado para tomar e fica bem, para de fazer esse monte de exame, para de consultar toda hora, o juiz tinha que ir para cima do convênio, exatamente. Outra coisa que aqui não acontece, né, porque parece que até tem legislação por isso, às vezes o paciente não precisa de 100% de subsídio. Às vezes uns 50% já resolveria, tipo uma bolsa, né, cada questão orçamentária, mas isso aí fora de cogitação praticamente, né. Então, são coisas que vão ter que amadurecer no futuro, né. Com certeza. Maria José. E nós estamos chegando ao final, hein, Jair? Foi tão boa essa conversa aqui que nem senti passar. Gostei bastante do papo, porque essa roda de conversa foi muito boa. Muito bom. Doutor Gerson, então, assim, a última pergunta a gente sempre faz para todos os entrevistados, né? Na sua opinião, quais as perspectivas do uso da cannabis, né? A gente sabe que tem um avanço bastante importante nesses últimos anos, mas essa perspectiva da cannabis também até para veterinária, para odontologia e até para outros produtos, né, que a gente espera que outros produtos farmacêuticos venham incorporados na revisão da 327. Né? A gente espera que não comporte apenas produtos orais e nasais, mas que outros produtos possam também fazer parte da 327. Como você enxerga essas perspectivas? O senhor que já é um veterano aí na cannabis, né? Eu acho que antes de a gente chegar nisso, uma hora ou outra a Anvisa vai ter que sentar com quem entende do assunto e criar normas, né, para uso de cannabis, o que tem uso medicinal médico, com ficha técnica, e o que é para uso, sei lá, para fins recreativos, ou ali para o atleta usar, né, passar na pele, passar no músculo, sei lá, uma coisa, uma finalidade mais lúdica, eu diria.
né? Porque praticamente assim, ó, com canabidiol broad spectrum, full spectrum, tu resolve 95, 96% dos casos. Então tem que ter uma normatização disso, de ter produtos de qualidade e ter uma exigência central para o uso médico, né? Que tais produtos são para uso médico. Entendi. Né? Então, por exemplo, tu pode ter ácido acetilsalicílico para passar na pele, uma solução de tixo, etc. Mas para tu botar num comprimido e vender como analgésico, anti-inflamatório, antipirético é outra história. Então, isso aí, uma hora ou outra, vai ter que separar uma coisa da outra. No momento que se separar e se normatizar, eu acho que aí fica muito mais tranquilo, né, para a gente começar a discutir esse tipo de evolução, que infelizmente já está acontecendo e muita gente não está acompanhando, né? Várias tecnologias vão ser empregadas aí nos canabidióis, nos óleos de cannabis, né? E vão para melhorar a ação dela, tá? Mas se o pessoal não estudar e não aprender sobre isso, vai ficar um pouco complicado, né? Mas sempre vai ter aquela vanguarda de ponta que está usando, está estudando, está trabalhando, está aplicando na prática clínica. Né? Então, o que eu vejo é isso, vai ser uma coisa assim para a medicina mais diferenciada, mais individualizada, como a Maria José já colocou, né? Vai ser uma coisa mais específica, assim, mas vai crescer bastante, porque esses pacientes refratários, eles têm que ser tratados, né? Eles precisam melhorar, né? E a gente está aí para isso, e então eu vejo que assim, ó, é inevitável, não tem como evitar, entendeu? Vocês devem ter na família ou no bairro ali alguém que sempre está mal, né? Quando a pessoa aparece ali radiante, pulando, fazendo de tudo ali, todo mundo quer saber, né? Então não tem como tu conter essa realidade, tá? E o que está acontecendo? Aí já está vindo canabidióis sintéticos, né? Canabinoides sintéticos, tem uma série aí em pesquisa, porque é o sonho da indústria farmacêutica achar um canabinoide barato. Sim. Que tem uma ação potente, né, e segura, o que não é muito fácil. Os sintéticos eu já usei, né, tem que ter muito mais cuidado do que com óleo, porque aí é um remédio mesmo e é muito potente. Geralmente eles são 10 a 100 vezes mais potente que o óleo, tá? Então tem que ser muito criterioso esse uso aí, tá? Mas a evolução é nesse sentido, tá? Eu sempre falo, esse é o próximo passo, porque tu tá trazendo o sistema do canabinoide, não tem como tu evitar de abordar isso aí, e não tem como evitar de usar cannabis medicinal para esses transtornos refratários, tá? Então, o futuro eu acho que é áureo, assim, tá? É muito promissor para essa parte, tá? A gente só vai ter que lidar com isso, com preconceito, com aquelas coisas retrógradas, né? Então, quanto antes começar a se ensinar sistema do canabinoide nas universidades, né, nas residências, nas pós-graduações, nos mestrados, nos doutorados, melhor. Né? Legal. Bacana. Interessante. Muito obrigado, Dr. Gerson, por essa aula aí. Acho que a gente poderia depois pensar numa outra, né, Maria José, para abordar outras, porque assim, foi uma aula realmente... E o senhor mostrou que tem um conhecimento grande, e o senhor é um dos... Eu não sei, ainda sou novato aí não sou novato na área farmacêutica, mas na cannabis sou novato, mas eu acho que o senhor é um dos pioneiros, né, do uso da cannabis no Brasil. O senhor é um dos pioneiros, né, pelo que eu percebo aí. Então... Sim, claro. Foi uma aula para todos nós aqui. Muito obrigado. Obrigado, o prazer foi meu, então. Tá. Obrigada, doutor Gerson, prazer. Prazer, hein? E vocês aí que estão nos ouvindo, fiquem atentos às nossas próximas rodas de conversa. Vem mais coisa boa por aí. Essa semana tem live novamente. Então, vejam lá o que nós temos de novidade. Boa noite, Jair. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jair. Prazer, então. Vamos dar uma rodada com o Dr. Gerson aí, que vai ser muito bom. Legal. Com certeza. Tá? Muito bom. Até mais. Até mais. Tchau, hein? Tudo de bom.